Você já parou para pensar como os primeiros vertebrados saíram da água e conquistaram a terra firme? Neste vídeo, vamos explorar a fascinante história das origens do tetrápodes, desde os peixes ancestrais que habitavam os mares até os primeiros seres que deram os primeiros passos em solos firmes. Vamos descobrir as adaptações incríveis que permitiram essa transição. Prepare-se para uma jornada pela evolução que mudou a vida como conhecemos hoje. Vamos lá? Inicialmente, tetrápodes podem ser vertebrados que possuem 4 membros. O termo tetrápodes vem do grego, onde tetra significa 4 e pous significa pé. Os tetrápodes incluem 4 grupos principais: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Cada um desses grupos possui características únicas, mas todos compartilham a estrutura básica de 4 membros. Anfíbios, como sapos e rãs, que vivem tanto em ambientes aquáticos como terrestres. Répteis, como lagartos e cobras, que são adaptados a viver em terra firme. Aves, como os pardais e águias, que têm adaptação para o voo. Mamífero, como cães e seres humanos, que se destacam por terem pelo menos as glândulas mamárias. Os tetrápodes desempenham um papel crucial no ecossistema terrestre e aquático. Eles são parte fundamental da biodiversidade do nosso planeta. Além disso, entender os tetrápodes pode nos ajudar a compreender melhor a evolução da vida e terra e como as espécies se adaptaram a diferentes ambientes ao longo do tempo. Curiosidade: você sabia que todos nós, incluindo os seres humanos, temos um ancestral comum como os tetrápodes? Isso nos conecta a toda essa fascinante diversidade da vida. Interessante, não? Antes de falarmos sobre a transição para a vida terrestre, é importante entender o contexto da vida aquática durante a Era dos Peixes. Essa era, que se estendeu principalmente durante o período devoniano, é muitas vezes chamada de Era dos Peixes, devido à incrível diversidade e abundância desses animais nos oceanos. Os peixes ancestrais que habitavam as águas eram bastante variados, mas um grupo que se destaca por sua relevância na evolução dos tetrápodes é os sarcopterídeos, ou peixes de nadadeiras lobadas. Esses peixes tinham nadadeiras robustas e musculosas, o que lhe permitia se mover em águas rasas e até mesmo se arrastar para fora da água em busca de novos habitats. Os sarcopterídeos são considerados os ancestrais diretos dos tetrápodes. Eles possuem características que seriam fundamentais para a transição à vida em terra. Agora, vamos explorar como os peixes se tornaram os primeiros tetrápodes e como essa incrível transição aconteceu. Durante o Devoniano, um período de grandes mudanças ambientais, os oceanos começaram a se tornar superlotados e muitos peixes estavam em busca de novas maneiras de sobreviver. Essa condição desafiadora levaram alguns peixes a explorar as margens de rios e lagos, onde a água era mais rasa. Com isso, surgiram as adaptações que seriam cruciais para a vida em terra firme. Por exemplo, os sarcopterídeos, ou peixes de nadadeiras lobadas, desenvolveram um membro robusto que lhe permitiam arrastar sobre o solo. Além disso, começaram a desenvolver pulmões primitivos para respirar ar, uma habilidade essencial para escapar das águas cada vez mais estáveis. Essas adaptações não aconteceram da noite para o dia, foram resultado de milhões de anos de evolução e seleção natural. Agora que entendemos a transição dos peixes para os tetrápodes, vamos explorar as adaptações que foram cruciais para esses primeiros vertebrados conquistarem a terra firme. Primeiro, vamos falar sobre os membros. Enquanto os peixes possuem nadadeiras, os tetrápodes desenvolveram os membros robustos e articulados que lhe permitiam se locomover em solo. Esses membros foram fundamentais para a caminhada e exploração de novos ambientes. Além disso, houve uma modificação significativa no sistema respiratório. Os primeiros tetrápodes precisavam de uma forma eficiente de obter oxigênio no ar. Assim, os pulmões se tornarão essenciais, permitindo que eles respirassem fora d'água. Outro aspecto importante é a pele. Ao contrário da pele úmida dos peixes, que se facilita a troca gasosa na água, a pele dos tetrápodes se tornou mais resistente e impermeável para evitar a desidratação
no ambiente terrestre. Não podemos nos esquecer da mudança na reprodução. Muitos dos primeiros tetrápodes desenvolveram modos de reprodução que não dependia da água, como a produção de ovos com casca, o que lhe permitia que eles se reproduzissem em terra firme. Com o tempo, esses primeiros tetrápodes começaram a explorar novos habitats terrestres, resultando em uma diversificação impressionante. Por exemplo, alguns se adaptaram a ambientes úmidos e pantanosos, enquanto outros começaram a colonizar áreas mais secas. Essa diversidade inicial foi fundamental para o desenvolvimento de grupos que mais tarde se tornariam os anfíbios, répteis, aves e mamíferos que nós conhecemos hoje. Essa capacidade de adaptação e exploração de novos ambientes não só ajudou os tetrápodes a sobreviver em um mundo em mudança, mas também abriu o caminho para a rica biodiversidade que vemos atualmente. Ai, eu amo a biologia. Hoje nós exploramos a fascinante jornada dos tetrápodes desde a sua origem aquática até a sua adaptação à vida em terra. Vimos como as mudanças ambientais e características anatômicas, como membros robustos e pulmões, foram cruciais para essa grande transição. Também discutimos a importância dos fósseis como a de Tiktaalik, que nos ajudam a entender essa evolução e transição. Essas adaptações não apenas permitiram que os tetrápodes prosperassem em novos habitats, mas também mudaram a biodiversidade que conhecemos hoje. Ao refletirmos sobre essa transição incrível, percebemos como a origem dos tetrápodes são fundamentais para entender não apenas a nossa própria evolução, mas também as complexas interações da vida em terra. E com isso, chegamos ao fim dessa longa jornada. Espero que você tenha gostado dessa viagem pela história da vida e que se sinta inspirado a aprender sobre a evolução e a biodiversidade que nos acerca. E é isso, um abraço a todos, espero que vocês tenham entendido.